Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estamos aqui hoje novamente para correção das nossas atividades do módulo de Teoria dos Espaços. Estou aqui junto com o professor Luiz Carlos, né? Olá. E essa é a hora, né, de vocês invadirem nosso espaço aí para a gente poder conversar sobre as opiniões aí sobre as atividades, né? Temos 3 questões aí para nós discutir, onde a primeira, né, uma questãozinha pessoal, onde a pergunta seria: quais são os principais agentes causadores da degradação do ambiente escolar? Quais são esses principais agentes, né? São ambientais, são as próprias pessoas, né? É lógico que com certeza a gente tem alguns polos, né, onde as pessoas, né, compreendem melhor essa necessidade de cuidar do ambiente, e às vezes o principal culpado, né, pela degradação do ambiente escolar acaba sendo o próprio ambiente e não as pessoas, né? Então vamos ver como que o pessoal está interagindo aí, professor Luiz. Professor, ainda da questão número 1 não postaram alguns, nós continuamos ainda tendo alguns problemas de sinais, viu, professor? É mesmo? Estamos tendo alguns problemas de sinais. Esse momento aqui é o momento nosso, nós podemos particularizar, então não estou conseguindo receber. Só estou aqui, por enquanto, perdi das 8 dessa meia hora. Estou com 3 questões aqui respondidas, a do Paulo, da questão número 3, e o Jorge, a questão número 2, o Paulo também deu uma continuidade da questão número 3 de Espigão. Ambos de Espigão. Ambos de Espigão. Ambos de Espigão. Então, pessoal, vamos contribuir, né, com as nossas, Sim. Com as nossas respostas aí, né? Se alguém já respondeu, por favor, mande novamente, né, sua resposta, para que a gente possa trazer aqui, né, a questão de vocês, e a gente possa discutir aqui dentro da nossa sala de aula, né, nossa sala de aula virtual. Então, eu vou dar continuidade à explicação sobre as questões, né, e depois passaremos a ouvir nossas respostas. Então, a questão número 2, para que os pontos apresentados na questão anterior, você sugeria alguma solução? Explique. Ou seja, se por exemplo, qual que é o principal causador ali na primeira questão? Será que são as pessoas? Então, se a gente sugerisse alguma forma de um treinamento ou uma conscientização dessas pessoas, será que essa manutenção ia melhorar? Será que essa conservação ia melhorar? Não, os problemas maiores são causados pela chuva, né? Porque a chuva causa goteira, a chuva danifica a fachada. Quais são os elementos que eu preciso substituir, né? Ou quais são os elementos que eu preciso, né, me preocupar com a manutenção para que isso venha a ser coibido, né? Isso venha a ser impedido de acontecer. Então, né, temos que pensar em quais são essas soluções que poderemos apresentar para a questão anterior. E por último, a questão número 3 é a questão da saúde no ambiente escolar. Isso é de suma importância e, nesse caso, a correta verificação de acúmulos de água é fundamental no combate à proliferação do mosquito transmissor de doença. Qual é essa doença e quais são as possíveis soluções para combater a ameaça e reprodução do mosquito transmissor? Vimos que a problemática, né, dessa doença, e no caso, né, ela não é só uma realidade na região norte, mas já se instalou em todo o Brasil. E quais são as soluções, né, que foram propostas para coibir para impedir, né, a proliferação desse mosquito, né? Temos algumas soluções, não só a questão da jogar os acúmulos de água fora, mas também aterrá-los, ou se não, até mesmo usar produtos químicos. Então, quais são as soluções que vocês usam aí na região de vocês? E aí, professor Luiz, o que nós temos para hoje aí? Temos aqui na questão número 1,
O Jorge, lá de Espigão, nosso abraço ao Jorge, ao Paulo, a Regina também de Espigão. E aqui tem uma aluna, a Valda, do Porto Velho Centro, que postaram, né? Então, na questão número 1, o Jorge... Não, o Jorge, daqui eu acho que nós confundimos a data, que o pessoal está o número 1, mas é a questão número 3 que ele está respondendo. A Regina, ela na questão número 1, fala exatamente que é sol, chuva, poeira e manutenção da estrutura também é importante, que são os agentes, sol, né? Sol, chuva e poeira, né? Sol, chuva e poeira. Vamos pensar depois o que a gente pode fazer para isso. Isso. E ela fala que a manutenção da estrutura é muito importante. A Valda, aqui do Porto Velho Centro, ela diz que a luz, questão número 1, luz e radiação solar, o vento, a umidade, as águas das chuvas e o som e outros agentes perturbadores do ambiente externo ao escolar, né? Essas questões, foram essas respostas até o momento. Essa aí é da questão número 1. Número 1 da Valda, aqui do Porto Velho Centro. Bom, o que eu estou achando interessante, pelo menos por essas duas questões, é que, digamos assim, o problema de conservação do ambiente escolar está praticamente restrito a situações externas, né? Então temos uma conscientização coletiva já do pessoal, né, das pessoas que compartilham desse ambiente, que ele deve ser conservado. Agora cabe a gente parar para pensar quais que são as possíveis soluções para impedir, né, essa degradação por esses agentes externos. Será que seria, né, o caso de solicitar uma pintura mais resistente, né, o uso de placas de alumínio, né, na fachada, para que essa manutenção, essa deterioração, né, esse envelhecimento da fachada ocorra mais lentamente? Questão da ação do vento carregando poeira, será que não é o momento da gente pensar se essa poeira está vindo da edificação, né, a gente gramar aquelas áreas para impedir que essa poeira, né, se suspenda, ou se ela for externa, a gente tem que trabalhar alguma porta, algum fechamento que impeça, né, a entrada dessa poeira. E aí, professor Luiz, temos mais alguma novidade? Aqui a Valda, ainda lá do Polo Centro, ela falou que exatamente uma coisa que ela falou interessante, só complementando a resposta anterior, é que o externo escolar, o lixo, o perturbador, o ambiente externo escolar é o lixo. Ela se acrescenta, né? Na questão número 1, a Vilma também fala sobre sol, chuva, umidade e desgastes provocados pelos alunos. Ah, tá. Isso aí já tem um problema. Ela acrescentou algo mais aqui, que ela coloca o desgaste colocado pelos alunos, né? Na questão número 1. E tem aqui os alunos do Polo Centro, a Márcia Aparecida, os agentes naturais e os derivados das atividades humanas, os naturais e os derivados da atividade humana, que é a umidade, chuvas, vento, águas, luz solar, má conservação, vandalismo e depredações. Quem é essa? Essa aqui é a Márcia Aparecida, aqui de Porto Velho. Ah, de Porto Velho? Porto Velho. Pois é, Porto Velho e a Vilma foi a anterior, né? A Vilma é anterior, lá de Espigão. De Espigão também. Então já vemos agora a presença, né, do vandalismo, né, das pessoas, né, que por falta de conscientização, né, ou até mesmo a falta de educação, é até irônico, né, falar falta de educação dentro de uma edificação escolar. É sério. Não é verdade? É redundância. Redundância não, é um problema sério, né? É uma incógnita. Incógnita. Né? É uma incógnita. Mas acontece, né? Então, assim, às vezes a gente partindo para colocar umas placas ou até mesmo, né, a fiscalização desses alunos nesses ambientes com maior probabilidade de vandalismo, né, pode acarretar no quê? Na redução, né, ou até mesmo na extinção dessas ações. Sim. Professor, só para ilustrar um pouquinho, você fala que o que é, eu vejo que essas ações ela acaba entrando na cultura da escola, que é a preservação. Certa feita, nós estávamos numa viagem, e no sul do estado, lá no sul no Rio Grande do Sul. E o interessante é que, bom, turista quer tirar foto, né?
eu vou e entro num canteiro, olha, isso ainda bem que é na minha juventude, nunca mais esqueci daquilo. Uma senhora de idade, ela chegou mas com toda a educação e chegou para mim e falou, moço, o senhor já imaginou se todo turista que chegasse aqui, ele pisasse na grama para tirar uma foto, o que seria das nossas praças? Ou seja, estava na cultura do povo. Não era só um agente para dar manutenção à praça, mas uma mulher, uma da região, uma senhora de idosa, abordou, você vê. Então a cultura dele está da preservação. Então quando nós levamos essa cultura da preservação para a escola, eu acho que aí entra de encontro com essas colocações da depredação, da deterioração humana. Não é isso, professor? Exatamente. É questão da responsabilidade na manutenção escolar, não é só dos funcionários, nem só dos professores, é até mesmo dos alunos, né? Dos alunos, aqueles que são multiplicadores de ideias, né? Aqueles que são, digamos assim, líderes natos, aqueles líderes de turma, né? Eles devem ser, digamos assim, chamados de canto, né? E plantar, né, essa ideia da conservação. Né, e eles mesmos podem levar e até ajudar nessa questão dessa atuação, né? Que isso aí, digamos, a gente pode pensar que a pessoa ideal para fazer essa, digamos, chamar a sua atenção lá na questão do parque seria sei lá, um guarda. Exato. Um guarda municipal, e não quem fez, o próprio cidadão, ou seja, o usuário. E quem são os usuários da edificação escolar? Não é os alunos, em principal? Então eles mesmos podem fazer essa multiplicação de ideias. Exato. Professor, agora o pessoal está realmente me dando trabalho aqui. Vamos ver aqui, só acompanhar, porque realmente, olha, agora vê, gente... Agora veio bastante. Agora veio bastante, viu? Nós provocamos, maravilha, viu? E o espaço, agora deixa eu administrar bem esse espaço aqui. Professor, o senhor quer ir passando para a questão número 2? Pode ser. Aí eu vou melhor processando essas informações então, aqui. Vamos lá contribuindo, pessoal, para o nosso ambiente, né, para o nosso espaço. E aí vamos para a questão número 2. Para a gente começar a, digamos assim, digerir, né, podemos falar assim, né, digerir esses problemas e apresentar soluções para eles, para os primeiros que foram elencados lá na questão número 1, qual que seria, né? Então, assim, temos vandalismo, temos depredação dentro da escola, então quais são as ações que eu posso fazer para coibir isso aí? O que nós temos de contribuição aí para... Na questão número 2? A questão número 2. Professor, tem várias aqui, só um minutinho. Então vamos lá, pessoal, continue contribuindo, né? E vamos começar a pensar aí quais que são essas possibilidades, né? Pra gente corrigir, né, esses pequenos problemas que acontecem no convívio, né? Da edificação escolar. Aqui, Vamos aqui, professor, vamos ver aqui a questão número 2. Tem o ponto Volo Centro, a Valda diz o seguinte: sim, sobre a questão dos fenômenos naturais escolar, pode-se prevenir para superar o fenômeno, é preciso separar o lixo do que é reciclável e o que pode virar adubo. Na questão número 2, está relacionado? Eu estaria relacionado. Estaria relacionado, seria, né? Digamos assim, a coleta seletiva. Coleta seletiva. Então, provavelmente, eu acho que o problema dela lá deve ser o lixo, do né? lixo. Da organização do lixo. Então, essa é uma possível solução para esse aqui. Problema. Deixa eu ver aqui. Professor. Vamos ver aqui na questão número... Bom... Professor, então aqui na questão número 2, vamos ver aqui, eu tenho a Regina, lá no Espigão, ela diz o seguinte: a instituição escolar deveria manter a conservação e a preservação do ambiente escolar para que os educandos aprendam a cuidar do patrimônio. Né? Exatamente, exatamente. Aí, o Jorge, do Espigão,
Ele diz o seguinte: entre os causadores da degradação, a falta de manutenção, que deve ocorrer no mínimo de 6 em 6 meses, evitando o desgaste total e uma qualidade na execução das obras. Questão número 2, né? Então já vimos, engraçado que pensar assim, que percebemos que ao mesmo tempo que nós temos problemas com agentes de pessoas ou agentes ambientais, a percepção de cada funcionário também é diferenciada, né? De cada pessoa que atua ali dentro também é diferenciada. E tem aqui na questão número 2, tem ainda o aluno Adriano, ele é de Guajará-Mirim. Ele fala na maior conscientização do aluno em relação ao bem público. A Vilma, em Espigão, ela fala conscientizar os alunos na preservação do ambiente escolar, e a instituição também precisa fazer periodicamente na estrutura da escola. A manutenção. A manutenção. A Elisandra, lá de Espigão do Oeste, ela fala o uso de cortinas, a conscientização para o bom uso dos equipamentos, etc. A Elisandra, tá aqui, eu repeti. O Adriano, maior consideração em relação ao bem público, pá. A questão número 2 seriam essas contribuições. Questão número 2. Então, acho que podemos perceber que o maior problema hoje está sendo a questão da conscientização, né, das pessoas. Então, né, vamos pensar em recursos, né, para conscientizar esses usuários, para conscientizar essas pessoas, né, para termos um ambiente mais adequado, um ambiente mais saudável da edificação escolar, podendo aproveitar, né? Aproveitar, né, desse ambiente na sua capacidade máxima. Capacidade máxima. E também foi comentado a questão da manutenção, né? Que provavelmente, né, não está ocorrendo no tempo adequado, o qual esse tempo deveria ser ajustado, e a questão da aplicação dos materiais também provavelmente repensado, né, professor? Perfeito. Você vê aqui que o Jorge fala exatamente da periodicidade. Claro que pode ser de 6 meses para determinadas ações, e para outras, e aí esses que são os elementos que nós aqui adquirimos no curso, professor, que é de você fazer tabular esses dados, juntar essas informações, aí você toma uma ação, mediante os registros que você tem. Então, ou seja, estar bem atento, né? Exatamente, pode até fazer, digamos assim, um registro de frequência, né? Frequência. Por exemplo, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma manutenção na cobertura, porque de tantos em tantos tempos aparece uma goteira, né? Não é mais fácil, se de 6 em 6 meses aparece uma goteira, eu já de 3 ou em 4 meses eu fazer uma verificação da cobertura, para ver os prováveis locais onde pode ter uma infiltração ou algum problema desse sentido. Exato. Então a questão número 2 basicamente são essas contribuições que nós tivemos. São essas contribuições. Então vamos para a questão número 3, né? Temos alguma contribuição para a questão número 3? Temos. O senhor quer falar, já falou ela? Já sim, né? Mas vamos fazer uma releitura. Então é o seguinte, a questão número 3 é a questão da saúde no ambiente escolar. É de suma importância, então não só para a questão dos sistemas estruturais, né? A questão da saúde também é importante. Então nesse caso, a correta verificação de acúmulos de água é fundamental no combate à proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Qual é essa doença, né? A doença mais comum, né, na nossa região e que hoje se difundiu por todo o país, e quais são as possíveis soluções para o combate a essa ameaça de reprodução do mosquito transmissor. O Paulo, lá do Espigão do Oeste, ele mostra assim, a doença é a dengue, e o combate a essa doença é destruir os criadouros, que é a água parada em qualquer lugar, como vasilhames e poças d'água, né? O Paulo ainda acho que na questão número 3 está só com referência à questão número 3, mas fala frequência e orientação do estágio. Eu não entendi onde encaixaria essa questão número 3, porque ele falou o Paulo na terceira opção dele, né? Mas a terceira colocação dele. Mas temos aqui, na terceira questão, o Adriano de Guajará-Mirim diz manter o terreno escolar e as calhas de escoamento de água sempre limpo.
Isso é importante. Esse foi o... Esse aqui, o Adriano de Guajará-Mirim. O Adriano é muito importante e muito bem lembrado. Não porque é? o que, digamos assim, o que a gente não vê, a gente não lembra, né? Quem é visto é lembrado, né? Não existe esse ditado, quem é visto é lembrado. Então, por exemplo, quem é que para olhar as calhas da edificação, né? São muito poucas as pessoas, né, que inclusive têm acesso a uma escada para poder fazer a verificação das calhas. E as calhas são importantes criadores, né, do mosquito, da dengue, e elas ficam escondidas, porque ficam no alto, né? Então, se você não tem a preocupação de ir lá e verificar elas, se elas estão limpas, se elas estão empoçando, né, acaba por passar batido nessa questão. Aqui o Adriano levantou essa colocação, fez essa colocação. Aí nós temos a Elisandra de Espigão. Dengue, evitar o acúmulo de água em tampas e reservatórios. E outra solução é conscientizar as pessoas sobre como evitar que o mosquito se prolifere. Conscientização novamente, né, professor? Conscientização mais uma vez. Conscientização mais uma vez. Então, aqui, vamos dizer aqui, a Rosa e a Luciana, também ela fala o seguinte na questão número 3, eles são de Buritis, a Rosa e a Luciana. A doença mais comum é a dengue, e o combate a essa doença é diminuir o ambiente que facilita a proliferação do mesmo, tais como água armazenada em vasos, em pneus, vasilhames, coxos, sacolas e outros. Interessante, muito bem, Rosa e Luciana. Exatamente. A Elisandra, acho que eu já repeti. Inclusive, é legal de falar isso, porque a gente já vê a questão da diferença dos espaços. Por exemplo, os coxos. O coxo. Né? Não é, digamos assim, não é um elemento que está presente em todos os ambientes. Mas você vê que a preocupação quanto a ele já é eminente aos usuários daquela região. Você vê então que a percepção do espaço muda de acordo com o local, de acordo com as atividades, sim, de acordo com tudo que ocorre. Verdade. Então aqui a Rosa Luciana diz assim, a doença mais comum, acho que repetimos aqui a função. A Alessandra de Espigão, já falamos. A Regina de Espigão também diz, os funcionários da escola, na questão número 3, os funcionários da escola precisam estar atentos à questão da água acumulada para que não proliferem a doença e fazer campanhas educativas para o problema. Conscientização, então, ou seja, está trazendo uma questão sobre a responsabilidade de todos sobre a ação e não daquele só dos agentes propriamente dito, ou seja, todos nós somos agentes, né? O Paulo do Espigão, ele diz também na questão número 3, a doença a doença da dengue e o combate a essa doença é destruir os criadouros, que é água parada em qualquer lugar, como vasilhame e poças d'água. A Vilma também acabou de mostrar para nós lá de Espigão. Ela diz o seguinte, a água que fica acumulada nos recipientes e calhas são criadores do Aedes aegypti, né, que é a causadora da dengue. Para combater essa reprodução do mosquito transmissor é ter a constante vigilância quanto aos possíveis reservatórios que pode acumular água, facilitando a proliferação do mosquito. São essas, professor? Exatamente. Bom, pessoal, então, digamos assim, o fator humano, mais uma vez, sendo colocado em xeque, né? Então, a questão da conscientização, do olhar de todos, né? Porque imagina se numa edificação lá que, vamos supor, nós temos várias realidades aí quanto aos polos, né? Mas, por exemplo, edificações que chegam até 1000 metros quadrados, como é que 2 pessoas, até mesmo 5 pessoas que fazem a verificação de toda essa área, como é que eles vão conseguir investigar, né, todas as pequenas áreas do ambiente escolar? É muito complicado. Então, se, digamos assim, a gente consegue multiplicar essa preocupação para outras pessoas e até mesmo para os educandos, né, para os nossos alunos, fica muito mais fácil de fazer essa verificação. Até mesmo que nada impede de que um aluno chegue, né, até você, né, o responsável por essa manutenção, e lhe comunique: olha senhor, ali naquela área, né, tá tendo muita poça d'água, vamos ter problemas com mosquito e tudo mais,
né? Lembrando que não é só dengue, né? Também temos outras doenças, ou até mesmo outros animais, como os roedores também, que são digamos assim, se multiplicam a partir do quê? Da falta de manutenção, né? Na falta de conservação. Ou a questão do lixo também, principal, né? Vetor para proliferação de insetos, mosquitos, vermes, né? Até mesmo escorpião, aranha, esse tipo de coisa, acaba se proliferando em áreas onde o lixo não é armazenado de forma adequada, ou até mesmo não é coletado de forma adequada. Sim. Então a preocupação da nossa amiga aí é a Vilma. A Vilma sobre a questão da coleta seletiva, a separação dos lixos, também é importante, né? Que além de, digamos assim, nós transparecermos uma preocupação quanto à questão da gestão ambiental, também temos a preocupação quanto à gestão interna, né? Com a questão da proliferação dos animais. Sim. Temos mais... Não, a Regina de Espigão, que ela fala sobre as campanhas educativas para o problema, né? Foi a Regina de Espigão. Então. Não temos. Aqui, é o seguinte, tem a questão número 1, chegou agora, da Germínia e a Noene, de onde são elas? Aqui estão falando assim, a Germínia, nosso abraço a ela, chegou agora a questão número 1. Os principais agentes que degradam são a chuva, o sol, o excessivo, o manuseio inadequado. O manuseio inadequado também contribui para acelerar a degradação e o lixo. Nosso abraço a Germínia e a Noemi. Olha. Nosso abraço, então vamos... Tá bem. Professor, é só reforçar uma questão quando chama-se a atenção da campanha educativa, que hoje, gente, o professor falou já um pouco sobre a questão das normas ABNT, inclusive tem uma norma ABNT, tá? Eu acho que o patrimônio para a escola é de uma responsabilidade social. Acho que não só quem está dentro dela, mas a comunidade também passa a ser responsável por aquele patrimônio, porque é de utilidade pública. Eu vejo que é um bem social, um bem público, né? E teve uma ISO 50.000, acho que é a 50.000, que é sobre a responsabilidade social. E tinha um jargão interessante, isso inclusive o relator dessa instrução, dessa norma, foi um brasileiro a nível mundial, onde falando que a responsabilidade social é um dever de todos. Então acho que o jargão ficou assim muito caracterizado. Então a responsabilidade social é um dever de todos. Então o agente que dá a manutenção, mas envolver todo mundo para se somar. Muito bom. Então, pessoal, com esse jargão, né, do dever social, é um dever de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, né, damos nosso até logo e até a nossa próxima teleaula. Até mais. Até.